meus amores, aqui é a tia Andréia quem fala com vocês, tá bom? E como vocês já sabem, eu sou a professora de redação do 4º ano dos turnos manhã e tarde, ok? E hoje, meus amores, a gente vai começar mais uma aula. Vamos aí para a nossa 4ª aula do mês de julho, ok? E aí, turminha, nós teremos hoje na nossa aula o complemento da aula anterior. Lembra que a tia Andréia falou que eu ia trazer uma aula para vocês que falava sobre balões de fala? Pois bem, hoje a gente vai ver alguns tipos de balões de fala, que é um dos recursos bastante importante aí no nosso HQ, tá bom? Então vamos lá, turminha. Vamos primeiramente falar de um balão de fala que ele não é muito recorrente, mas é importante no seu HQ, tá certo? Que é o balão de fala dupla. Como é isso, professora? Nós vamos já colocar um exemplo claro, mas esse balão de fala dupla, suponhamos que aqui nós temos 3 personagens em cada ponta. Esses 3 personagens, ao mesmo tempo, eles podem estar falando a mesma coisa. Exemplo claro, dentro da sala de aula, quando a tia Andréia pergunta alguma coisa para vocês, o que acontece? Geralmente vocês não respondem todo mundo junto? Pois bem, é bem aí que poderia entrar esse balão de fala dupla, de fala conjunta, tá bom? Então, temos aí o nosso balão de dupla fala. Olha só aqui no exemplo, turma. Nós temos aqui 2 personagens que estão aí falando conjuntamente a respeito da Mônica, dizendo que ela é babona, dentuça, baixinha e gorducha, tá? Característica aí que ninguém quer receber, não é isso, turma? Então, percebam aqui, ó, o balão é bem grande, nós temos as 2 pontinhas direcionadas ao personagem, tá certo? Balão de fala coletiva, tá? Gente, nós temos aí o balão de cochicho. Como é que acontece, professora? Como é que eu vou saber? Percebam aí que o contorno desse balão é diferente do anterior, tá bom? Nós temos aqui ele bem tracejado, tá bom? E a sua pontinha aí que vai direcionar aí ao personagem. Dentro do exemplo que eu trouxe, nós temos aqui, ó, percebam aqui que nós temos um cochicho. Essa personagem aqui, ela vai cochichar aqui para o personagem logo abaixo. E ela diz, você não viu que temos visitas? Isso, cochicho, tá bom? E ele vai, ela diz, não é bonito falar essas coisas na frente dos outros, tá bom, gente? Percebam aí que o balão está tracejado porque se trata aí de um cochicho para alguém que está próximo do personagem que está falando, tá bom? Outro balão de fala que é bastante recorrente, turma, é o balão de sono, balão em que o personagem está dormindo. Aí eu trouxe 2 modelos aqui, tá certo? Aqui nós temos um contorno mais linear e ali nós temos um contorno mais ondulado. Pode ser usado os 2, professora? Pode sim, sem nenhum problema, tá certo? E o que indica que esse balão é realmente o balão de sono? É justamente a repetição dessa consoante, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse o barulho do próprio sono, tá certo? O próximo balão aí é um balão aí para quem está expressando amor, para quem está apaixonado, ou para quem vai dizer que ama alguém, pode ser o pai, pode ser a mãe, o irmão, tá bom? Um avô, uma avó. Se você vai escrever um HQ para que ele veja o tamanho do seu amor por ele, você pode usar um balão de fala como esse, tá certo? Esse tipo de balão aí que vai identificar que ele é um balão amoroso é o próprio coraçãozinho lá dentro, tá certo? Aí aqui eu coloquei de maneira mais geral alguns outros tipos de balões, tá bom? Outros balões que vocês podem usar para compor a história em quadrinho aí de vocês. Nós temos aqui o balão de frio, percebam aí que ele está como se estivesse aí desmanchando mesmo, como se fosse gelo, não é isso? Balão de frio, balão de ideia, logo ali acima.
Gente, o balão de ideia, ele vai ter essa lâmpadazinha aí dentro. É isso que vai dar a entender que o personagem teve uma ideia. Não é preciso você escrever, tá? Se você colocar esse balão com a lâmpada dentro dele, então a gente, leitor, já vai perceber que isso aí é uma ideia que o personagem teve, tá bom? O cras é uma onomatopeia e esta onomatopeia, conforme eu já falei, existe alguns tipos de balões, você pode colocar essas onomatopeias dentro de acordo com o que acontece com o personagem. Por exemplo, se for um grito, se for algo que esteja doendo, ai, levou uma topada, ai, então eu vou colocar dentro de um balão de fala que deixe claro aí o que aconteceu com esse personagem. Aí nós temos o balão de grito, vejam lá que ele está ali um contorno um pouco diferente, não é isso? Nós temos o balão da fala, que eu já falei, o balão de susto, o balão de choro. Lembre-se, ó, esse balão de choro, gente, para que ele seja realmente de choro, ele deve ter as lágrimazinhas ao lado, tá bom? Como se tivesse caindo lágrimas aí do próprio rosto do personagem. E isso vai ser voltado, essas lágrimas, para o balão, tá? E aí nós temos o balão de pensamento, tá bom? É um contorno bem menor, mas consertado aí no que se refere ao balão de grito, mas é um balão que temos aí os 3 pontinhos logo abaixo, tá bom? E isso dá a entender que o personagem está pensando. Nós temos aqui o balão de dúvida, outro que não precisa você escrever, colocar dúvida, não. Se você for escrever, produzir aí o teu HQ, e se dentro desse HQ houver algum personagem com dúvida, você só põe o balão e põe aí o ponto de interrogação. O leitor já saberá aí que se trata de uma dúvida, tá? E aí, para complementar, você pode colocar aí o personagem, ou pensando, ou alguma coisa do tipo. Não é isso que vocês conhecem muito bem. E o balão de censurado também é outro recurso que é usado. Você só basta colocar o balão e o X, ok? Censurado, turma, quer dizer que não é para ser mostrado, tá bom? Se eu fosse censurar, por exemplo, Covid-19, esse assunto que já está em alta, não é isso? Se eu fosse censurar, eu tiraria da televisão e ele não passaria mais. Seria proibido ou censurado. O balão de surpresa. Surpresa também você precisa colocar o balão, certo? E aí, dentro desse balão, o ponto de exclamação, que é uma pontuação recorrente aí nos HQs, tá bom? Então, não precisaria colocar o personagem falando a palavra mesmo escrita, surpresa, mas o próprio balão com o ponto de interrogação já deixa bem claro, ok? E claro, sempre seguindo aí da imagem em acordo aí com os balões, tá bom? Ninguém vai botar aí um balão de surpresa e o personagem ali com a cara de tristeza, não é isso? Porque isso aí não vai estar de acordo nem balão com o personagem. E aí nós temos o balão de eco, nós temos o balão de perigo, que também é colocado com a caveirinha dentro do balão. E nós temos aqui o balão de raiva. Precisa colocar a palavra raiva? Não precisa, você coloca o balão e aí você coloca esses símbolos dentro do balão, tá bom? Sempre alinhando aí com a expressão corporal e facial do personagem. E aqui, gente, eles podem ser coloridos também, tá bom? Se você vai produzir o seu HQ, não é necessário você colocar um HQ todo em preto e branco, não, tá bom? Você pode colorir e lembre-se, eu acho que as histórias em quadrinhos que vocês leram, percebam que nós temos uma ótima coloração, não é isso mesmo? Então, essa coloração, esse colorido que é a história em quadrinho nos traz é justamente para chamar a atenção do leitor, principalmente do público jovem, principalmente das crianças, dependendo aí do nível da história em quadrinhos. Então, olha só, vai produzir seu HQ? Faz uma coloração bonita, tá bom? De acordo. Agora só tomem cuidado para essa coloração não tomar aí toda
a legibilidade aí das palavras, tá? Tem que ter um colorido, mas o que está escrito deve ficar também bem claro, tá certo? E aqui, turminha, olha só, o balão de fala continuada. O que é isso, professora? É quando um único personagem, ele vai prolongar a sua fala dentro do quadrinho, dentro da história em quadrinhos. Percebam aqui que nós temos um personagem da Turma da Mônica e esse personagem, ele vai falar, olha só, gente, perceba que a fala começa daqui e se estende para lá, tá certo? Então, ei Mônica, fala para ele, eu não sou o dono de metade da lua? Ele questiona, ele pergunta, ele indaga, não é isso? Então, olha só, são 3 balões de fala, mas o que vai dar a ideia de continuado? A ligação que cada balão tem um com o outro, certo? Então, é possível também você colocar esse balão de fala continuada para um único personagem, tá bom, turma? E aqui, gente, para a gente finalizar aí a nossa história em quadrinho e as explicações, eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como é que acontece o nosso geral, que a gente já falou até aqui, tá certo? Percebam aqui que nós temos, nesse primeiro quadrinho, linhas cinéticas, tá bom? Quando o personagem diz Cebolinha, e ele vai e vira o rosto imediatamente, tá bom? Então, olha só, as linhas cinéticas aqui ao redor do personagem, dando a entender que ele se movimentou, tá certo? Aí nós vamos ter o quê? Vamos ter os balões de fala, vamos ter um balão aqui que é outra pessoa que não está exatamente nesse quadrinho aqui, mas está dentro da história, está falando lá de longe, não é isso? Nós vamos ter aqui também, olha só, linhas cinéticas, o personagem, a gente vê que ele vem correndo e ele vai freando aqui. A própria estrutura do corpo dele posicionado meio inclinado e a linha aqui cinética vai dar a entender que ele está dessa forma, tá bom? E aqui, gente, nós temos o quê? O personagem falando com os colegas e olha só o balão de fala coletiva que eu vinha falando para vocês. Aqui, 3 personagens falam em conjunto. Franjinha! Então, eles falam aí com entusiasmo, tá bom? E aí segue uma série de outros tipos de balões. Logo ao final, nós temos aí um balão de interrogação, quando o personagem que está ali mais parecido com o índio, não é isso? Ele fica aí na dúvida, o que será que está acontecendo? Então percebam que lá é usado o balão e o ponto de interrogação. Não precisou ser escrito algo em relação à interrogação, mas o próprio balão e o próprio ponto de interrogação já deixa claro isso daí, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Pratiquem aí os HQs na casa de vocês, aproveitem esse momento para desenvolver esse dom. Eu tenho certeza que vocês são talentosos, eu tenho certeza que dá para expressar um momento feliz aí através de uma história em quadrinho. E quem sabe aí, gente, essa história em quadrinho a gente não possa em outro momento fazer uma publicação, fazer um mural de exposição aqui na nossa escola. E aí aquelas melhores histórias em quadrinho, a tia Andréia possa selecionar para que a gente mostre aí ao nosso público. Com fé em Deus, Ele vai permitir que a gente volte logo para as nossas atividades e com fé em Deus esse trabalho vai ser exposto. Então, capriche aí nos materiais de produção de HQ, tá certo? Então fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchauzinho!